Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar falando sobre as reações de adição, só que agora nós vamos falar aí sobre a reação de adição nos ciclenos. Só para te lembrar, ciclenos são cadeias fechadas, certo? Que têm uma dupla ligação, ok? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um cicleno, ok? Cadeias fechadas com uma dupla ligação. Gente, não tem nada de diferente aqui, porque na realidade aqui a dupla ligação, essa ligação π, certo? Ela vai se romper e aqui vai se formar novos pontos de ligação, novos sítios de ligação, beleza? É a mesma coisa que a gente tinha visto. Então a cadeia praticamente ela vai continuar fechada, só que agora eu vou poder adicionar alguns átomos nessas pontas novas aqui, ok? Então quebra dupla, continua fechada, só que agora sim a dupla ligação ali no meio da cadeia fechada, beleza? Essa é a ideia geral, tranquilo? Bom, as mesmas reações que a gente tinha estudado, eu vou trabalhar aqui com vocês a hidrogenação catalítica, né, catalisada aqui por níquel. A hidratação, normalmente é em meio ácido, certo? Aqui eu vou fazer, por final, a halogenação, né? A halogenação aqui no caso com a cloração e uma hidrohalogenação. Vou adicionar uma molécula de gás de ácido clorídrico na minha molécula, beleza? Então, gente, vamos lá, vamos fazer aqui algumas reaçõezinhas. Escolhi então aqui o ciclo buteno, a hidrogenação no ciclo buteno. Primeira coisa, desenhar minha cadeia, certo? Então aqui eu vou fazer essa primeira reação aqui em vermelho na parte de cima aqui. Então, ciclo, cadeia fechada, but, 4 carbonos. Então, uma cadeia fechada com 4 carbonos. En é ligação dupla. E nesse caso, gente, tanto faz eu colocar a dupla aqui, ou colocar a dupla aqui, ou aqui, ou aqui. Dá no mesmo, tá? São formas diferentes de escrever o mesmo composto. Tanto faz. Eu vou escolher colocar aqui, beleza? Então, qual que é a ideia básica? Tá aí o ciclo buteno, né? Ciclo buteno. Eu vou hidrogenar isso aqui, né? Vou colocar hidrogênios dentro dessa estrutura. Então, a dupla ligação ela vai se romper, certo? Essa dupla ligação se rompe e vai abrir lugares novos para ligação. E nesses lugares novos, ó, onde era a dupla, abriu duas ligações e eu adicionei hidrogênio, ok? Teoricamente, eu preciso colocar os hidrogênios sendo colocados aqui. No caso, o hidrogênio não precisa aparecer. Então, aqui eu só para vocês verem aqui que eu adicionei os hidrogênios dentro da molécula. Mas eu posso representar praticamente assim, certo? Só um quadradinho. Então eu saí, gente, do ciclo buteno, né? Esse é o meu composto original, ciclo buteno, e eu formei qual composto? Tirando a dupla, fica an, né? Então vai formar o meu ciclo butano. Porque eu quebrei a dupla, ela já não existe mais, então eu tenho que tirar aquele en ali do meio. Então o ciclo butano, certo? Tranquilo, né? Agora eu vou fazer aqui de cor roxa. O 1-etil ciclopente 1-eno. E eu vou fazer uma hidratação nele, beleza? Uma hidratação. Primeira coisa, gente, escrever a fórmula molecular. Desenhar a estrutura, a estrutura dessa cadeia e depois fazer a hidratação. Primeiro, ciclo é uma cadeia fechada. Pente, 5 carbonos. Então, vou desenhar aqui uma cadeia fechada com 5 carbonos. Vou fazer um pouquinho melhor. Aí, mais ou menos assim que a gente desenha. Tá aí, 5 ciclopente, né? Aí ele fala um en. Então eu posso colocar em qualquer lugar aqui essa dupla ligação, vou por aqui. 1-etil, certo? Aí que tá, mas professor, aonde eu vou colocar esse 1-etil? Bom, gente, temos que considerar que a insaturação ela é mais importante que a ramificação, né? Ela tem mais importância. Então, nesse caso, eu tenho que colocar ou o etil nesse primeiro ou o etil nesse segundo carbono da dupla,
ok? Tanto faz, vai ser o mesmo composto, certo? Então, eu posso colocar o etil em qualquer um desses dois aqui. Em qualquer um deles que vai representar o mesmo composto. Mas precisa ser em um dos carbonos da dupla, certo? Se você colocar o etil aqui, vai estar errado, certo? Aqui já vai ser 1, 2. Aqui vai ser 2 etil, tranquilo? Então, quando eu tenho dupla ligação, a dupla ligação tem importância e eu coloco a ramificação nos carbonos, em um dos carbonos da dupla. Então, quando é 1. Se fosse 2, não teria problema colocar aqui, beleza? Mas como é 1 etil, tem que ser em um dos carbonos da dupla. Tranquilo, então tá aqui a cadeia. Etil, 2 carbonos, né? Etil são 2 carbonos, então coloquei aqui 2 pontinhas, ó. Met, et. Beleza? Então aqui é a hidratação. Lembrando, gente, que a hidratação, ela vai entrar uma hidroxila em um carbono e um hidrogênio em outro carbono, certo? Bom, eu tenho que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo quando se trata de hidratação e quando se trata de hidroalogenação. Porque esses dois camaradas aqui, eles têm duas coisas que vão entrar na cadeia. Uma delas sempre vai ser hidrogênio e no caso da hidratação vai ser hidroxila. Já no caso dos ácidos aqui, uma coisa vai ser hidrogênio e depois um halogênio, certo? Ou seja, por que eu tenho que tomar cuidado? Para ver se eu vou ter que utilizar a regra de Marconi-Koffe, certo? Aquela regra que diz o seguinte: eu adiciono o hidrogênio no carbono mais hidrogenado, certo? No carbono que já tem mais hidrogênio, no que tem mais hidrogênio, beleza? Então vamos lá. Vamos ver então aqui os carbonos da dupla, se eles têm mais hidrogênios um com o outro. Então aqui, ó, esse primeiro aqui fez 3 ligações, então tem um hidrogênio. Esse outro aqui fez 4 ligações e não tem hidrogênio. Então, aonde que eu vou ter que aplicar o meu hidrogênio mesmo? Aonde que eu vou ter que adicionar quando quebrar a dupla? No que tem mais hidrogênio, ou seja, nesse camarada aqui que eu vou ter que adicionar, certo? Nesse carbono. Então aqui, ó, já vou até indicar com a seta aonde que vai entrar o hidrogênio. A hidroxila vai entrar no outro, certo? Vai entrar nesse carboninho aqui, tranquilo? Então olha só, quebrou a dupla, já não existe mais. Tá aqui a nossa ramificação etil. E aí eu vou colocar o meu hidrogênio, ó. O hidrogênio entrou no que já tinha mais hidrogênio e a hidroxila entrou nesse daqui. Tranquilo? Sossegado, né, pessoal? Bem de boa essa parte. Ah, professor, mas qual que é o nome desse composto? Tá esquisito. Não, vamos dar um nome para ele. De boa. Ele era 1-etil-ciclopente-1-eno, né? Como é que vai ficar o nome dele agora? Bom, o hidrogênio não vai contar para nós aqui, né? Só a função. Perceba, gente, que aqui na hidratação eu vou formar um álcool, né? Vai formar aqui um álcool cíclico, um álcool de cadeia fechada, por causa do grupo funcional hidroxila bem aqui, né? Então, por causa daqui, ó, um álcool. Então, isso daqui é um álcool cíclico. Um álcool cíclico ramificado, né? Podemos até dizer, né? Porque ele tem uma ramificaçãozinha aqui. Bom, qual é o nome desse composto, então? Ele tem a ramificação etil no carbono 1, justamente onde está o grupo funcional aqui. Então, eu vou repetir. 1-etil. Perceba que isso aqui não vai mudar. O 1-etil não vai mudar. Ciclo, pente, a IAN, né? Porque não tem mais dupla ligação. E como a hidroxila também está no carbono 1 ol. Beleza? 1-etil ciclopentan 1-ol. Então, eu saí de 1-etil ciclopente 1-eno para 1-etil ciclopentan 1-ol. Tranquilo? Então, gente, a hidratação, o objetivo vai ser formar álcoois. E você tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque a hidratação de um alceno sempre vai ser a formação de um álcool. A hidratação de um cicleno sempre vai ser a formação de um álcool.
Você precisa estar muito ciente disso. Marque isso muito bem na sua apostila, galera. Talvez a hidratação é um dos temas muito recorrentes dentro das adições, certo? Então, trate com carinho, com algo especial aí a hidratação, porque ela é uma das formas da gente obter álcoois. E esses álcoois são muito importantes para nós dentro da química orgânica, beleza? Então, dá um cuidado aí. A hidratação de alcenos e de ciclenos vai formar os álcoois. São uma forma de sintetizar álcoois. Tranquilo? Sossegado, né, gente? Então vamos lá. Agora vamos fazer ali uma halogenação no ciclo hexeno. Vou fazer aqui de azul. Beleza? Lembrando que aqui eu usei a regra de Marconi-Nicoff, tá? Essa ideia aqui é a ideia de Marconi-Nicoff. Lembrando que aqui, ó, eu usei na ausência de peróxido. Na ausência de peróxido, eu faço a regra de Marconi-Nicoff sossegado. Depois eu até faço um exemplo no finalzinho de uma na presença de peróxido, ok? Então, ciclo hexeno, né? Então, uma cadeia fechada com 6 carbonos. E eu posso pôr essa dupla em qualquer lugar, tranquilo? De boa. Vou pôr aqui, tranquilo? Então tá aí o meu ciclo hexeno. Eu vou fazer uma halogenação, uma cloração especificamente. Vai quebrar essa dupla. E ao quebrar essa dupla, lembrando que isso daqui, gente, não é benzeno, beleza? Isso aqui é ciclo hexeno. Então aqui, ó, quebra a dupla e vai formar 2 pontos aonde eu vou adicionar o meu cloro, meus 2 cloros. Então aqui, ó, o que vai ter? Eu saí de um ciclo hexeno e eu formei qual composto? 2, então 2 dicloro, ciclo hexano, porque saiu a dupla, beleza? Então, esse é o composto formado. 2, porque está na posição 2. Dicloro, porque eu coloquei 2 cloros. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Hex, tem 6 carbonos. Porque a ligação dupla quebrou, ficou só simples. E O, beleza? Então, 2 dicloro ciclo hexano. Formou um dialeto, né? Nós dizemos que esse composto aqui é um dialeto. Dialeto orgânico. Aleto porque tem halogênios na sua estrutura, né? Nos seus ligantes. E dialeto porque são 2 halogênios. Beleza? Sossegado, né? Nesse caso, gente, na hidrogenação e na halogenação, eu não preciso me preocupar com a regra de Marconi-Nicoff. Porque, primeiro, na hidrogenação só vai entrar hidrogênio mesmo. Não preciso. E na cloração não tem hidrogênio. Então não preciso me preocupar. Agora, como eu falei para vocês, é na hidratação e na hidrohalogenação que eu preciso tomar cuidado com a regra de Marconi-Nicoff. Beleza? Bom, essa última eu vou colocar na presença de peróxido. Já para deixar interessante. Então, essa aqui eu vou fazer na presença de peróxido. Então, vamos lá. Vou fazer ela aqui em rosa na parte de baixo. Então, olha só. 1-metilcicloprop. Ó, essa é a parte principal que vai dar origem à nossa cadeia. Cicloprop. Uma cadeia fechada com 3 carbonos. Beleza. Aí, ó, en. Então, posso pôr a dupla, mas pode ser aqui, por exemplo. Tanto faz, vou pôr aqui. E 1-metil. Lembra? 1-metil. Então, vai ter que ser em um dos carbonos aqui que faz dupla ligação no anel. Nesse ciclo, nessa cadeia fechada. Vou escolher esse lado aqui, beleza? Bom, vou fazer então a hidrohalogenação deles, né? A adição desse ácido clorídrico. Só que, meu povo e minha pova, hidrohalogenação e hidratação eu tenho que tomar cuidado para ver se não vai ter regra de Marconi-Nicoff. Hidrogênio no mais eu adiciono hidrogênio no carbono que tem mais hidrogênio. Só que espere um pouco. Olha só. Esse carbono fez 1, 2, 3, 4 ligações. Não tem hidrogênio.
Esse outro aqui, 1, 2, 3 ligações, tem um hidrogênio. Se não tivesse esse peróxido escrito na seta da ligação, eu ia colocar o hidrogênio nesse, seguindo a regra de Marconi-Nicoff, e depois eu adicionaria o cloro nesse carboninho aqui, ó, nesse carboninho do ponto aqui, beleza? Se não tivesse escrito peróxido em cima desse cara. Aqui está seguindo a regra de Marconi-Nicoff. Porém, quando é peróxido, esquece isso daqui, é o inverso. Na regra de quando na presença de peróxido, não seguimos a regra de Marconi-Nicoff. É o inverso. É o anti-Marconi-Nicoff. Então, nesse caso, se na regra de Marconi-Nicoff eu adicionava o hidrogênio no carbono que tinha mais, na anti-Marconi-Nicoff eu adiciono o hidrogênio em quem tem menos, certo? Anti-Marconi-Nicoff. Eu não vou escrever tudo, é muito complicado escrever esse nome. Então, anti-Marconi-Nicoff. Então, gente, toma muito cuidado com os enunciados. Se eles falarem que essa reação acontece na presença de peróxido, só essa palavra ali escrita, a reação de adição tal, acontece na presença de peróxido. Pegadinha, é anti-Marconi-Nicoff. Você adiciona o hidrogênio no que tem menos. Então, é nessa setinha aqui. E o cloro vem parar nesse que tem mais hidrogênio. É anti-Marconi-Nicoff. Então, olha só. Na presença de peróxido, muito cuidado que esse peróxido pode aparecer dessa seguinte maneira. Tipo ROOR. Beleza? É um símbolo de peróxido também. Toma muito cuidado. Então, olha só. Aqui vai quebrar minha dupla. Fiquei com a cadeia, né? Aqui também a minha ligação. Eu adicionei, ó, o hidrogênio em quem? No carbono que tinha menos hidrogênio. E acabei adicionando o cloro aonde tinha mais hidrogênio. Então, entrou o cloro bem aqui. Beleza? Então, que composto formou? Formou esse composto aqui. Eu não preciso apresentar o hidrogênio, né? Formou esse composto aqui. Beleza? Então, olha só. Vai formar o composto. No caso, aqui ó, tem uma ramificação etil, né? Mas quem tem importância é o cloro. Então, 1, 2, certo? 1, 2. Então, vai ser 2 metil. 2 metil. 1 cloro. Ciclo. Propano. Beleza? Então, 2 metil, 1 cloro, ciclo propano. Beleza? Esse é o composto formado na presença de peróxido. Você acredita que se não tivesse esse peróxido, esse composto seria formado aqui, ó? Seria formado esse camarada aqui, ó. O cloro junto com a ramificação metil. Aí, sem o peróxido, sem a presença de peróxido, seria esse composto formado. O 1-metil, 1-cloro-ciclopropano. Esse cara seria formado sem a presença do peróxido. Beleza? Bom, gente, essas são as reações de adição dentro dos ciclenos. Beleza? É praticamente o mesmo conceito, vale a regra de Marconi-Nicoff, anti-Marconi-Nicoff na hidratação e na hidroalogenação, beleza? Então, bem sossegado, bem tranquilo. Então, vamos seguir aí nas nossas reações de adição.